Namastê, sou o Mestre Aleph, você está no canal Shintoísmo Cristão. Eu vou ler aqui um texto dos Evangelhos, Lucas capítulo 22, versículo 35, a partir do 35. E disse-lhes, Jesus disse, Quando vos enviei sem bolsa, nem alforje, nem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Nada responderam. Ele continuou, agora, porém, aquele que tem uma bolsa, tome-a, como também aquele que tem um alforje, e quem não tiver uma espada, venda seu manto para comprar uma. Pois eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado entre os iníquos, pois também o que me diz respeito tem um fim. Quer dizer, entre os iníquos, entre os pecadores. Disseram eles, Senhor, eis aqui 2 espadas. Ele respondeu, é suficiente. Como você viu já, esse vídeo tem o título de Maus Exemplos de Jesus. Impensável, né? Como assim, maus exemplos de Jesus? O que é que você está falando? Jesus é bom exemplo? Jesus é exemplo dos santos? Jesus é Deus? Jesus é o pica, né? Jesus não dá mau exemplo. Como assim mau exemplo de Jesus? Pois é. 31 de outubro, e esses vídeos estão indo ao ar no dia 31 de outubro, é a comemoração do Samhain, né? Popularmente chamado Halloween, e também a comemoração da Reforma Protestante. Dizem até, eu não sei se isso já é, mas tem muita gente que quer que seja o dia do evangélico. Vai ser muito engraçado, porque se for dia do evangélico, a maioria dos evangélicos vai ganhar um feriado sem ter a menor noção de por que ele é dia do evangélico, né? Eu não sei se vai ser esse dia ou se vão jogar para o dia da marcha para Jesus. Eu sei que tem uma conversa aí, mas como eu tenho estado fora do mundo nesse ano, eu não sei dizer se isso já é fato, mas eu sei que é intenção. A maioria dos evangélicos não sabe quem foi Martinho Lutero, e os que sabem quem foi Martinho Lutero jamais leram as 95 teses, que segundo conta-se, embora historiadores discordem, alguns historiadores discordem, teriam sido afixadas na porta da Catedral de Wittenberg em 31 de dezembro de 1517. As teses de Lutero eram uma crítica à prática de alguns emissários da Igreja e do Papa com relação às indulgências. Eu vou gravar alguns vídeos para explicar o que são as indulgências, o contexto histórico de Lutero, o papel do Papa, enfim, eu vou explicar isso futuramente. Agora o que importa e o que eu quero destacar é que a reforma não foi um questionamento de como se interpretava Deus. Não foi nem um questionamento do que era a igreja, do que era sagrado, mas da maneira como se olhava o sagrado. A Bíblia era um livro sagrado antes e depois da reforma. Lutero não foi o primeiro tradutor da Bíblia. Antes dele houveram traduções não oficiais e oficiais. A igreja permitiu e conduziu traduções e a igreja condenou traduções. A igreja nunca proibiu, a igreja católica, né? Jamais proibiu de modo universal a tradução da Bíblia. Houve uma proibição de um contexto totalmente diferente, uma proibição regional ligada à heresia dos cátaros. Também vou fazer um vídeo para falar disso futuramente. O que eu quero dizer com isso é que não pode haver uma reforma mesmo sem uma mudança nos nossos conceitos de Deus. É a maneira que nós encaramos Deus que tem que mudar. Porque aí a nossa maneira de encarar a igreja, vida, tudo isso vai mudar. Eu estou aqui com um livro da série patrística, da Paulus, Contra as Heresias, de Irineu de Lyon, que é um livro antiguíssimo, né, de um pai da igreja. Na página 349 desse livro, e em outras, né, mas essa é a mais destacada, Irineu tece a sua soteriologia, que é a sua doutrina da salvação, juntamente com a sua cristologia, doutrina sobre Cristo. O que ele diz? Que Jesus nasceu para recapitular a vida de Adão. Recapitular significa reencabeçar. Então ele diz que, e ele fala, a descrição de Irineu é muito parecida com a doutrina da reencarnação. Ele diz que o protoplasta de Adão, quer dizer, a própria natureza adâmica,
o próprio corpo de Adão foi recriado dentro do ventre da Virgem Maria. Que Jesus era Adão renascido. E que todos os atos de Jesus, eles são atos salvadores, porque eles reescrevem os atos da queda de Adão. Quer dizer, para Irineu de León e para a mentalidade católica, na verdade, a vida toda de Jesus é uma vida de salvação. Por isso que quando você vai na missa, quando você está acordado, né, na missa, na verdade, quando você ouve o cara falando lá, lê o evangelho, ele fala a palavra da salvação, todo mundo responde, glória a ti, Senhor, ou graças a Deus, alguma porra dessa aí. Por que isso acontece? Porque qualquer dito de Jesus é considerado uma palavra necessária para a salvação do homem. Por isso que eu comecei com esse texto complicado. O que esse texto complicado disse? Jesus está prestes a ser preso. Aí ele pede que os seus discípulos se lembrem, você pode ler isso lá em Mateus 10, Jesus enviou seus discípulos e quando ele enviou ele falou assim, ó, não leva a bolsa, não leva alforje, não leva dinheiro, não leva cartão de crédito, não leva nada. Nem bilhete único, tudo vai ser suprido. E tudo foi suprido, eles tiveram tudo. Não faltou comida, não faltou pousada. Jesus chama atenção para esse caso. Por quê? Porque sair sem dinheiro é difícil. Eles obedeceram, saíram sem dinheiro e tudo correu bem. Jesus diz assim, vocês lembram quando eu mandei fazer isso? Eles falam, lembra? Ele fala assim, então agora vocês pegam o que tem e vendem para comprar espada. Jesus recomendou que seus discípulos andassem armados. Aí vai ter algum teólogo aí, os teólogos que gostam de encher aqui os vídeos de comentários esdrúxulos, já vou avisando. Comentário estúpido, questionamento ridículo, eu apago. Ok? Aqui é sala de casa, que a gente senta com os amigos para conversar. Você quer fazer questionamentos? Quer me xingar? Quer xingar minha mãe? Quer xingar tudo em mim? Manda por e-mail, pode xingar no e-mail. Aqui no canal eu vou apagar. E outra, eu não vou ir lá no teu canal para responder você. Eu não vou te dar ibope, ok? Faz o teu que eu faço o meu, beleza? Então, os teólogos vão dizer assim, não, porque Jesus quis dizer isso, porque Jesus quis... O texto não tem nada de quis dizer. O texto diz. E diz mais. Quando Jesus diz comprem armas, ele diz assim, porque tem que se cumprir o que de mim está escrito. Foi contado entre os criminosos, entre os fora da lei, que são os iníquos. Entendeu? Compra arma, porque o que foi dito de mim tem que cumprir, velho. Eu tenho que ser contado como bandido, andando com armas. De verdade. Você que morre de amor por Jesus aí. Que, oh, Jesus, eu te amo, e chora na igreja, cheio de amor. E tem aquela imagem, que a gente tem aquela imagem do Jesus piedoso, casto, né? Virgão. E eu não estou aqui falando, questionando se Jesus fez sexo ou não fez sexo. Isso não importa. Entende? Isso não importa. As pessoas estão preocupadas com a vida sexual de Jesus. Igual hoje as pessoas estão preocupadas com a vida sexual umas das outras. Padres e pastores viraram fiscais do cu alheio. Eles querem saber quem dá, quem não dá, o quanto dá. Isso não interessa. A vida sexual de Jesus não te interessa. Não me interessa. Não interessou aos autores bíblicos. Ok? Eu tenho coisas até piores para falar sobre Jesus, como essa. Por exemplo, de verdade. Você que morre de amores por Jesus, que imagina Jesus um santinho casto, deixaria teu filho andar do lado desse cara? Você deixaria? Você pode dizer, não, deixaria. O santo Deus. Agora que você não está andando com ele. Você não está ouvindo. Seu filho não está ouvindo. Seu filho chega em casa. Jesus está aqui, tá? Seu filho chega em casa com a arma na cinta. Que isso, filho? Você está andando armado. Carregada, né? Que senão não é de brinquedo. Que é isso, filho? A Jesus que mandou. Que você vai atrás de Jesus, vai na delegacia, né? Vai mandar prender Jesus, não vai? Claro que vai. Então, mas é palavra de salvação. Santo Irineu de León, Igreja Católica, Jesus falou, palavra de salvação. O que é que você está querendo dizer, mestre? Quer dizer que a gente tem que andar armado? Não, estou querendo dizer que Jesus não se encaixa dentro da tua embalagem teológica. Ele não se encaixa na embalagem da tua igreja. Ele não se encaixa nos hinos que você canta. Ele não se encaixa nos teus preconceitos. Mas eu comecei com esse, mas tem mais. Quer ver? Por exemplo, eu li aqui Lucas 22, aqui mesmo no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Olha que lindo Jesus. Que bonitinho. A gente sempre vê
Até reza, né? Jesus entre os doutores, né? Um dos mistérios do rosário, né? Do terço. Né? Jesus falando no templo entre os doutores. Mas veja bem o que aconteceu na história de Jesus entre os doutores em Lucas 2, versículo 41. Começando no 41. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Vai vendo. Moleque capeta, né? Você imagina? Aquela, né? Devia ser aquele bando de farofeiro, né? Mó galerona, aquela familhona grande, tipo italiano, né? E tal. Foi todo mundo pro templo. Festona lá, porque durava 7 dias, né? Quando voltaram, eles não perceberam que Jesus não estava entre eles. E não foi que Jesus se perdeu. Diz, o menino ficou em Jerusalém sem que seus pais notassem. Ele ficou porque quis. Ele se perdeu do grupo porque quis. Ok. Mas foi para ficar na igreja, né? Vamos lá. Pensando que estivesse na caravana, andaram um caminho de um dia. E puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Viu? Família gigante. Olha o dedo aí. E não o encontrando... O dedo não é meu, viu, gente? Vocês estão vendo que o dedo não é meu, né? É um invasor aqui. E não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois. Pô, se é hoje, você já foi na delegacia fazer o BO, né, mano? Já tá com aquelas fotinhas, né, desaparecido, engolada no poste. Eles o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos, só essa parte que a gente lê, né? E todos os que o ouviam ficavam extasiados com a sua inteligência e com as suas respostas. Inteligente ele era mesmo, deu um BO nos pais, né, mano? Agora pensa, você é a mãe de Jesus, você é o pai de Jesus, e seu filho some. Aí você vai lá na Catedral da Sé, você procurou 3 dias, tá desesperado, morreu, levou tráfico humano, estão traficando meu filho, estão roubando os órgãos do meu filho. Ele tá nas drogas, deve estar na Cracolândia, você já foi até na Cracolândia. Aí você chega, ele tá lá na Catedral da Sé falando com o arcebispo de São Paulo. Você vai ficar feliz? Você não vai ficar feliz. Você vai ficar puto. Agora, ao vê-lo, ficaram surpresos. Sua mãe lhe disse, meu filho, por que agiste assim conosco? Viu? Maria puxou a orelha do moleque. Você tá louco, mano? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Olha que teu pai e eu aflitos te procurávamos. Pô, ela tá chamando a atenção do moleque. Deus. Interessante, né? E ele respondeu, por que me procuráveis? Olha que falta de educação. Não sabeis que eu devo estar na casa de meu pai? Super simples, né? Tô na casa do meu pai. Por que estão me procurando? Eu só poderia estar aqui. Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. Quer dizer, ninguém entendeu o que ele estava dizendo. Só levaram o moleque embora, deve ter dado uns tapas na bunda dele, né? Porque ele merecia. Aí você fala coisa de moleque. Isso Jesus fez porque é moleque. Mateus 12, dos versículos 46 e 50, Jesus já está grande, está pregando. Chegam a mãe e os irmãos dele na porta da casa. Aí diz, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Aí Jesus fala assim, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. O texto termina assim. Não, mas Jesus recebeu a mãe dele. Quem disse? O texto termina assim. O texto termina com Jesus dizendo, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Ou seja, eu não tenho vínculo familiar com quem não está aqui me ouvindo. Eu não vou parar de falar para receber essas pessoas. Não, o texto não está querendo dizer isso. Então, o que o texto está querendo dizer? O texto termina assim. Lucas 8, versículos 1 a 3. Jesus tem a descrição de várias mulheres, entre elas Maria Madalena. Eu vou ler aqui Lucas 8. Eu não ia ler não, para ficar menos chato, mas eu vou ler. Lucas 8, versículos 1 a 3. Diz que ele andava de cidade em cidade, acompanhado pelos 12, né? Aí descreve as Marias, a Maria Madalena, as mulheres, né? Maria, Joana, Susana e várias outras que o serviam com as suas propriedades. Jesus era bancado por mulheres. Viu? Feministas. Jesus não trabalhava. Não, ele trabalhou, ele foi carpinteiro, ele foi, agora não é mais. Ele andava de cidade em cidade pregando o reino de Deus. E quem bancava?
as mulheres. O que você pensaria se o pastor da igreja do seu filho fosse bancado não pela esposa, não é a esposa dele que tem um bom emprego, mulheres aleatórias, mulheres alheias que pagavam para o cara pregar? Você não deixaria teu filho andar com esse cara. Porque a gente imediatamente pensa, isso é um vagabundo, isso é um malandro, isso é um... enfim. Mas são palavras de salvação. Podia falar muita coisa, podia falar que... também Lucas, né? Lucas 19, um exemplo, né? Não vou ler o texto, é a famosa história de Zaqueu, né? Que tem aquela música chata, lá entra na minha casa, do Regis Danese, lá, parece um emo velho, né? Jesus entra na casa do Zaqueu, e Zaqueu é um cara de má fama. Ele é um cara malandro. Jesus só entra na casa dele para comer. Jesus não prega para Zaqueu. Mas Zaqueu se converte com a presença de Jesus. E eu não estou negando que Jesus deu bons ensinos. E eu não estou negando que Jesus tinha poder espiritual e que esse poder espiritual se mostra para Zaqueu. Eu estou apenas afirmando que Jesus não é só esse cara. Eu estou afirmando que Jesus não lavava as mãos para comer. Foi questionado pelos fariseus. Ele disse, tudo que o homem recebe vem para o ventre, ele lança fora. Traduzindo, ele falou assim, por que eu vou me preocupar com essa regra se tudo que o homem come, ele caga? Né? Na casa de Zaqueu, esse é só um exemplo. Em Lucas 7, Jesus comeu na casa de um fariseu. Ele vivia falando mal dos caras, os caras chamam ele para comer, ele vai. Porque Jesus queria salvar as pessoas. Só que Jesus, quando se contrasta com João Batista é uma seta. Vivia no deserto, comia gafanhoto. Jesus fala, eu sou diferente. E o povo diz que eu sou diferente. O comilão e beberrão, amigo dos pecadores. Jesus não diz que não é comilão, que não é beberrão, que não é amigo de pecadores, tanto que seu primeiro milagre é feito num casamento. Estava acabando o vinho, Jesus multiplica o vinho. Então, bora o vinho aí, né? Bora continuar a festa. Lucas 19, eu não vou ler, mas se você pegar aí e ler o texto, Lucas 19, do 1 ao 10, você vai ver que Jesus entra na casa de Zaqueu, não fala nada com Zaqueu, e ele foi comer. E a presença dele afetou Zaqueu, melhorou Zaqueu, mudou o coração de Zaqueu, mas não tem como negar que ele foi comer. Né? Marcos 4, os discípulos estão num barco, o barco está enfrentando uma grande tempestade. Jesus está na popa do barco dormindo. Dormindo. Na tempestade. Você imagina um barco. Eu não estou falando submarino, eu não estou falando um iate de luxo. Estou falando um barquinho de pescadores da Galileia. O barco sacudido, estava caindo água em Jesus, estava chovendo em Jesus e ele estava dormindo. Eu não sei você, mas eu odeio gente que dorme assim, mano. Gente que dorme em qualquer circunstância, sabe? Eu não consigo dormir em qualquer circunstância. Mas eu detesto gente assim. Dá até pensar que eu estava bêbado, né? Gostava de beber, gostava de multiplicar vinho e estava dormindo no barco. Quando os discípulos acordam Jesus falando, mestre, se dê conta que nós perecemos. Jesus repreende os ventos, a chuva e reclama com eles. Que vocês não têm fé. Jesus reclama porque ficou irritado de ser acordado. Ele estava dormindo. Na tempestade ele queria continuar dormindo. Eu falei no vídeo anterior, não preciso ler, Mateus 16, 24, né? Jesus diz, aquele que não entrar no meu caminho, carregar a cruz, não é digno de mim, exigia demais das pessoas. Né? Quem guardar a vida vai perder. Isso eu posso até lembrar do Sermão da Montanha, Jesus dizendo, se o teu braço te escandaliza, arranca fora. Tudo bem, a gente cria metáforas para explicar esse texto, mas o texto não tem a metáfora. O texto está como ele está. Mas agora, para terminar, eu vou ler um texto problemático. Principalmente na época do pluralismo religioso. Eu enrolei a língua, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Pluralismo religioso. Marcos capítulo 11. A gente tem que respeitar a religião das pessoas, né? Meu vídeo recadinho para os evangélicos magoou muita gente. Porque eu teria desrespeitado os evangélicos. Eu já vou começar, não é o tema, tá? Mas você é diferente? Você discorda das práticas evangélicas que eu apontei no texto? Grave vídeos.
Diga que esses fulanos aí não são teus irmãos em Cristo. Vai pra rua, protesta contra isso. Limpa a imagem da tua igreja. Se não, você é igual. E o vídeo foi pra você, ok? Não vou pedir desculpa por isso. Marcos 11, versículo 15. Chegaram a Jerusalém, e entrando no templo ele começou a expulsar os vendedores e os compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Cara, é o cara chegar lá na porta do templo de Salomão no Brás e quebrar a lojinha. Meter a bica na lojinha, pegar aquele monte de menorá, os livros de Edir Macedo, jogar tudo pra fora. É um vândalo. Ele vandalizou o negócio, cara. Porque era autorizado lá. Não era contra a lei, era permitido. E não permitia que ninguém carregasse objetos através do templo. Quer dizer, as pessoas estavam entrando com vasos para oferendas e ele não permitiu. Imagina a cena. Não vai subir ninguém, tipo Capitão Nascimento, né? Vai subir ninguém vai fazer oferenda não. Cara, ele vandalizou um lugar público e ele paralisou um culto. Isso dá cadeia hoje. Se teu filho, tua esposa, teu marido seguisse esse cara, o que você diria? Você concordaria com ele? De verdade, quem de nós hoje pode dizer, sem sombra de dúvida, eu não pediria a crucificação desse homem? Eu não o chamaria de criminoso, eu não o chamaria de destruidor dos valores, de comunista, enfim, quem? Quem não diria que esse homem, que hoje nós dizemos que é Deus encarnado, era um homem perigoso, era um homem imprevisível, no mínimo imprevisível, porque ele era. Mas eu não estou negando que Jesus é o Salvador, ou um Salvador. Eu só estou dizendo que ele não se adequa, não se encaixa dentro dos moldes que a religião preparou para ele. E é por isso que as religiões, principalmente as cristãs, vão ser severamente julgadas na era que está por vir. Espero que você tenha gostado. Não esquece de, caso não esteja inscrito, de se inscrever no canal. Dá uma curtida aí no nosso vídeo. Fique atento, um vídeo por semana no mínimo, podendo a gente faz mais. Fique de olho também nos nossos blogs, Templo Sofiânico Filhos do Sol, vai mudar de nome em breve, ok? Shintoísmo Cristão, vão entrar postagens muito loucas lá. E dá uma vasculhada aqui pelo canal, se você é novo, seja bem-vindo. E aguarda um pouquinho, eu vou falar aqui no canal quando você vai poder escrever para mim, tá? Que eu vou começar a responder os e-mails, e tem muito e-mail, o canal ficou parado por mais de um ano, mas agora estamos voltando, não vamos parar. Obrigado pela presença. Namastê.